Quando a gente conversa com uma pessoa um pouco mais sincrética ou até mesmo um pouco mais cética sobre o sacrifício de Cristo pela humanidade, é muito comum um questionamento acerca de uma suposta injustiça com os povos mais afastados da nossa realidade. Os hindus, os índios, os coreanos, todos os gentios que morreram antes do tempo de Cristo e não conheceram o Deus verdadeiro. O que será que aconteceu com eles? Será que todos foram para o inferno, como muitos evangélicos inclusive pregam? Porque se a aceitação de Cristo é essencial para que alguém seja salvo, não seria então uma injustiça de Deus com os povos não cristãos, com as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? No entanto, se a aceitação de Cristo não for essencial para a salvação, por que então existiram apóstolos? Por que então existiram tantos missionários ao longo da história? Por que então eles enfrentaram tanta chacota, tanta humilhação, tantas torturas bárbaras, tantas mortes chocantes para que mais pessoas conhecessem a Cristo? Parece uma questão meio paradoxa, né? Mas ao longo dessa série, a gente vai se aprofundar um pouco melhor nessas questões. Antes, eu só queria te lembrar de se inscrever no canal, de deixar o like no vídeo e comenta aí embaixo se essa questão já te deixou com uma pulga atrás da orelha, tá? E bom, para resolver essas questões, a gente pode começar pelo próprio Novo Testamento. Lembra da lista dos heróis da fé, ali na carta aos Hebreus, capítulo 11? Caso você nunca tenha lido, é interessante que você leia. Mas essa passagem nos dá diversos nomes de pessoas ali do Antigo Testamento que tiveram atitudes louváveis de fé. Pessoas que na leitura cristã e na leitura judaica não foram mandados para o inferno. E entre essas pessoas louváveis do Antigo Testamento, a gente tem Enoque, Noé, Abraão, Sara, José, Moisés. Na lista dos heróis da fé mesmo, até Sansão entra. Sansão que teve uma morte bem controversa, diga-se de passagem, né? Fora, por exemplo, o profeta Daniel, que foi chamado de homem muito amado ali pelo anjo Gabriel, no momento que ele ia transmitir ali a profecia das 70 semanas, né? E nenhum estudioso acredita que todas essas pessoas foram mandadas para o inferno simplesmente por não terem aceitado a Cristo ali na frente do púlpito. Então, o que levou, afinal, essas pessoas a serem salvas? É evidente que não a ausência de pecado. Afinal, todos pecaram. A única pessoa em toda a história que não tem pecado é o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas a fé e a fidelidade ao Deus verdadeiro é isso que conduziu essas pessoas à salvação. Também não é o fato deles serem parte do povo escolhido, porque senão todos os hebreus da história estariam salvos, não é? E a gente sabe muito bem que esse não é o caso também. Então, para alguém ser salvo, essa pessoa precisa ter fé e ser fiel ao Deus verdadeiro. O que envolve, sim, no caso de nós cristãos, anunciar o evangelho a toda criatura, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, viver a Bíblia. Envolve, sim, a servidão a Cristo. Eu não estou diminuindo em nada a importância do nosso Salvador, tá? Não é isso. E a fé e a fidelidade ao Deus verdadeiro também envolve a quem já foi evangelizado aceitar sim a mensagem da cruz, as boas novas. Essa pessoa não pode negar Jesus Cristo, porque como parte da Santíssima Trindade, se alguém nega a Cristo, essa pessoa está negando a Deus. Então, negando a Deus, ela não pode ter agido com fé e nem com fidelidade a Ele, né? Claro que muitas vezes a pessoa vai precisar ter uma experiência com Deus. Eu não estou falando muito a respeito disso, porque esse não é o tema do vídeo de hoje. Mas e quem nunca ouviu falar sobre Cristo? E quem nunca conheceu a Deus como nós conhecemos? Os povos do passado, os povos de hoje também, que vivem ali na janela 1040, onde o cristianismo é estritamente proibido. Como será que funciona a salvação no caso deles? Bom, hoje a gente começa uma série nova aqui no canal, A Face de Deus na História, mostrando como Deus se apresentou de formas diferentes a diferentes povos com o passar do tempo. Então, como a Bíblia é a fonte de autoridade máxima para a gente começa nas Escrituras e gradualmente a gente vai indo para outras fontes, pode ser assim? Então a gente começa lá em Gênesis, capítulo 14, há mais ou menos 4.000 anos atrás, quando Abraão ouve que o seu sobrinho Ló tinha sido levado prisioneiro durante um ataque que alguns reis ali do Antigo Oriente Próximo fizeram contra as cidades de Sodoma e Gomorra, isso antes do juízo divino nessas cidades, tá? E Abraão, descobrindo o que aconteceu, reúne ali 318 homens treinados para aquele resgate. Tem toda uma cena ali que daria um filme de ação de altíssima qualidade, seria muito bem adaptado em um roteiro ali de Velho Oeste, de até mesmo no universo do Mad Max, né? Mas após o resgate que Abraão efetuou, na volta acontece uma coisa muito interessante. Então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 14, versículos 16 a 20. A minha tradução diz assim: Assim trouxe de novo todos os seus bens. Trouxe também Ló, seu sobrinho,
e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abraão voltou do ataque a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Quem foi esse Melquisedeque, o rei de Salém? Salém, na língua dos cananeus, significa paz. É a mesma raiz que no futuro vai virar shalom, ali na língua hebraica, e salam, na língua árabe. Tem, por exemplo, aquela saudação, salam aleikum, né? Que a paz esteja convosco. Inclusive, Salém, posteriormente, seria chamado ali pelos israelitas de Jerusalém, em português, o fundamento da paz. Agora, Melquisedeque, no idioma cananeu, tem duas palavras. Melqui, que significa rei, e Zadok, que significa justiça. Só que aqui no versículo 18, a gente lê que ele também era sacerdote do Deus Altíssimo, do cananeu El Elyon. E esse era o nome que os cananeus davam para o mesmo Deus que posteriormente seria conhecido como Yahweh, que a gente conhece como Yahvé, Jeová. E é interessante que Abraão não enquadrou ele ali naquele momento em um debate teológico nem nada do tipo. Ele não começou a explicar ali que Elion era um nome incorreto, que esse rei estava adorando uma outra entidade. Abraão não fez nada disso. Por meio do discernimento de espírito, Abraão percebeu que se tratava do mesmo Deus, o Criador de todas as coisas. Abraão, inclusive, deu o dízimo de tudo para ele, né? Algo que não aconteceu, por exemplo, com o rei de Sodoma. Vamos ler agora o versículo 21 ao versículo 24. O rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Ele queria dar toda aquela pilhagem para Abraão. Mas olha o que ele respondeu. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Nessa época o nome dele ainda era Abrão, né? Salvo tão somente o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens que foram comigo. Aner, Escol e Mamre, esses que tomem a sua parte. Então a mesma coisa que fez Abraão aceitar a bênção de Melquisedeque e dar o dízimo a ele, fez também ele recusar ter parte alguma com o rei de Sodoma. Olha que curioso. E voltando agora para a carta aos Hebreus, a gente tem inclusive uma linhagem sacerdotal atribuída a Cristo como rei e sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não é incrível isso? Então agora vamos avançar um pouco no tempo. No ano 50 depois de Cristo, em uma das suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo visita a cidade de Atenas. Isso é descrito lá em Atos 17, e quando a gente ouve falar de Atenas, vem na nossa cabeça a imagem de um povo inteligentíssimo, né? E realmente eles eram muito inteligentes para algumas coisas, só que no âmbito espiritual, a sabedoria deles tinha alguns problemas. Por exemplo, eles queriam apaziguar todos os deuses de todas as culturas que eles encontrassem. Então eles tinham centenas de estátuas ali de divindades sendo cultuadas todos os dias, comercializadas inclusive. Mas andando pelo Aerópago, ali na colina de Marte, Paulo se depara com um altar muito interessante, um altar a um suposto Deus desconhecido. E o apóstolo usa esse altar para evangelizar as pessoas, né? Ele fala em Atos 17, 23, que era aquele Deus que eles não conheciam que Paulo estava os anunciando. Ele fez um mundo e tudo o que existe dentro. E quando a gente estuda essa passagem, o que nós aprendemos é que os atenienses, por quererem estar bem com todas as divindades, ficaram com medo de não estarem cultuando algum deus. Então, como uma precaução, eles teriam erguido aquele altar. E Paulo teria usado isso, sabendo que o altar não passava de mais uma ideia maluca dos gregos. Essa é a história que nos contam. Mas será que tem alguma coisa mais interessante por trás disso? Uma história que não foi ensinada pra gente? Tem. E eu vou te falar agora, mas antes eu só queria te lembrar de se inscrever no canal, de deixar o like no vídeo, porque eu tenho certeza que você nunca viu um vídeo abordando esse assunto. Então me dá essa força aí, pode ser? E bom,
No final do século 6 a.C., mais ou menos na mesma época do exílio babilônico ali dos israelitas, a cidade de Atenas estava passando por uma praga muito séria. A princípio por causa de uma traição ali do rei Megacles contra os seguidores de Silon, e os líderes se questionavam nesse momento, né? Ora, a gente tem realizado tantos sacrifícios a tantos deuses diferentes, não faz sentido essa praga ainda não ter cessado. Afinal, a gente já apaziguou todos eles. Aí o oráculo de Pítias, uma sacerdotisa ali, fala para o conselheiro Nícias que na verdade não, ainda faltava um deus a ser apaziguado, mas que ela própria não sabia o seu nome. Só que lá em Knossos, na ilha de Creta, existia um homem capaz de apaziguar esse deus ofendido. E os conselheiros de Atenas, nesse momento, eles ficaram até meio perplexos, né? Ora, nós somos um povo tão sábio, a nossa cidade é tão inteligente, como que não tem ninguém aqui capaz de fazer isso? A gente tem mesmo que apelar para um estrangeiro? A Nícias até fala, ora, se vocês conhecerem algum homem capaz de apaziguar esse deus na nossa cidade, vocês podem chamar ele, fiquem à vontade. Se não, é melhor cumprir as ordens do oráculo. Então ele foi lá para Creta em busca desse homem, Epimênides, o nome dele, né? E já em Atenas ele começa se impressionando com a quantidade de divindades que estavam sendo cultuadas ali. De acordo com ele, era mais fácil encontrar deuses na cidade do que homens, né? E a Nícias falava que não conseguia imaginar quem seria esse outro deus. Afinal, eles já tinham tantos deuses de tantos povos. E Epimênides, nesse momento, ele deu uma resposta emblemática falando: talvez seja exatamente esse o problema. Então, qual foi a solução desse filósofo para a praga que a cidade de Atenas estava enfrentando? Ele pensou o seguinte: olha, eu tenho 3 suposições diferentes para essa situação. Para comprová-las, eu vou precisar que vocês aí de Atenas me arrumem pedras e argamassa e 2 rebanhos de ovelhas pretas e brancas. Todas elas muito famintas. É imprescindível que elas estejam muito famintas. Então eles arrumaram tudo ali para o dia seguinte e Epimênides foi explicar as suas 3 suposições diferentes. Então ele falou: bom, a gente sabe que vocês têm tentado apaziguar todos os deuses que vocês conhecem, e a gente sabe que isso não tem funcionado. Então a minha primeira suposição é a seguinte: existe ainda um outro deus interessado nessa questão da praga, um deus cujo nome nós não conhecemos e que, portanto, não está sendo representado por nenhum deus que já existe na sua cidade. A minha segunda suposição é que esse deus é suficientemente poderoso e suficientemente bondoso para fazer alguma coisa a respeito dessa praga, desde que nós solicitemos a sua ajuda. E a terceira suposição, diante de um dos anciãos que se perguntava como seria impossível invocar um deus desconhecido, Epimênides considerou que qualquer deus que seja suficientemente grande e suficientemente bondoso para fazer alguma coisa a respeito daquela praga seria também bondoso e misericordioso para favorecer aquele povo em razão da sua ignorância. Simplesmente se eles reconhecessem essa ignorância e invocassem esse Deus. Tá bom, mas e as ovelhas? E por que elas tinham que estar famintas e serem de cores diferentes? Então Epimênides respondeu: pode soltar essas ovelhas aí no campo, eles estavam ali na colina de Marte, né? Deixem elas pastarem onde bem entenderem, e aí enquanto elas pastavam, Epimênides levantou as mãos para os céus e começou a clamar: ó tu, Deus desconhecido, veja a praga que atinge essa cidade. Se tens compaixão para nos perdoar e nos ajudar, faça com que qualquer ovelha que te agrade deite no chão em vez de pastar. Todas elas estavam muito famintas, né? E as que o Senhor escolheres, nós sacrificaremos a ti, reconhecendo a nossa lamentável ignorância ao teu nome. Então ele se sentou na grama e na mesma hora algumas ovelhas ali aleatórias começaram a se deitar, famintas. Então em vez de saciar sua fome, algumas ovelhas começaram a se deitar naquele campo, justamente conforme a oração de Epimênides. Então, com aquelas pedras e aquelas argamassas, eles ergueram alguns altares ali ao Deus desconhecido e sacrificaram as ovelhas que se deitaram ali, parecido inclusive com o final de 2 Samuel, ali no capítulo 24, né, com a questão da praga. Então, a misericórdia desse Deus desconhecido foi mostrada e a praga em Atenas, depois desse momento, cessou. Mas aos poucos eles foram se esquecendo disso. Eles foram negligenciando aqueles altares, inclusive os vandalizando muitas vezes, voltando a adorar os seus outros deuses, até que sobrou só um altar coberto ali completamente por musgo, por plantas, descuidado. Até que um dia alguns anciãos passando por ali se lembraram de tudo que tinha acontecido e limparam, reformaram aquele altar. E esse foi o mesmo altar que Paulo se deparou alguns séculos depois, vendo ali que existia um altar ao Deus desconhecido. E Paulo ele sabia sim dessa história.
Então ele não usou aquele altar simplesmente como um método de evangelização. Ele contou a verdade. Aquele era de fato o Deus que Paulo veio anunciar tantos séculos depois. E isso tudo são fatos históricos, tá? Quem documentou isso tudo foi um historiador grego chamado Diógenes Laércio. Mas infelizmente, para o nosso sistema de ensino, não é tão interessante ensinar essas coisas, né? É mais interessante deixar essa questão oculta para que as pessoas continuem com uma releitura errada a respeito do Deus verdadeiro. Esse tipo de relato não está só com Melquisedeque e com Epimênides. Existem muitas histórias assim ao redor do mundo. Então, o meu propósito com essa série que a gente está começando hoje é expor alguns desses fatos, para que as pessoas saibam que Deus ele se manifestou no mundo inteiro, inclusive preparando alguns povos para receberem o evangelho de Cristo. A gente vai estudar isso nessa série. Eles não foram esquecidos por Deus coisa nenhuma. O Senhor se apresentou a todos eles. Mas algum outro elemento do cotidiano que acabou afastando esses povos da verdade. No caso deles, muitas vezes com outras religiões, com outros ídolos, isso acontece também hoje em dia, só que hoje em dia existem alguns elementos extras nessa questão. A gente tem, por exemplo, uma sociedade completamente anestesiada, né? Uma sociedade completamente apática a tudo. Eu fico até impressionado. Eu lembro, por exemplo, alguns anos atrás, com a questão do impeachment da antiga presidenta do nosso país, com a prisão do atual presidente também, que as pessoas passaram ali meses falando disso na internet. Mas hoje, com a condenação do nosso ex-presidente, eu não estou sendo nem a favor nem contra, tá? Não estou falando nada disso, até porque não é a proposta do canal. Eu pessoalmente não acredito em homens, a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, mas a respeito da condenação dele, as pessoas não passaram nem 3 dias falando. É uma coisa assustadora. A questão da apatia da nossa sociedade, ela chegou num nível da gente ficar abismado, né? O assunto não durou nem 3 dias. E isso traz, inclusive, várias implicações para a nossa sociedade, que eu falei, por exemplo, nesse vídeo que eu deixei aqui no card. Nesse vídeo eu falo sobre a volta de Jesus, algumas frases que ele falou a respeito disso e um sinal oculto que ele deixou nas escrituras. E tem também um outro vídeo que eu vou deixar na descrição e na tela final aqui também, contando a linha do tempo do Apocalipse. Eu recomendo que você dê uma olhada nos dois para ter uma noção das implicações desses elementos que nos afastam da verdade, tá? Então, na semana que vem, no próximo episódio dessa série, a gente vai falar sobre os Incas e sobre o povo dos Santal ali da Índia, eles mesmos. Deus se apresentou a eles também. E essas duas histórias vão deixar você impressionado, viu? Explica muita coisa, inclusive, a respeito das religiões que a gente tem hoje em dia. Mas por hoje é isso que eu tinha para dizer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembra de se inscrever no canal, de deixar o like e de comentar o que você achou, se você já sabia dessa história. E que Deus o abençoe e até a próxima.